Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago outro vídeo da Arja Makeup. O anterior foi sobre o novo pincel e este agora é sobre a nova esponja, a Marshmallow Blender. Para quem não conhece a Arja Makeup, é a minha própria marca que era de pincéis de maquilhagem e agora temos a nossa primeira esponja. Eu tive 15 dias aqui sem gravar vídeos porque tive a aproveitar um bocadinho de agosto, mas andei meio trabalho, meio férias. Não deu para tirar mesmo férias, trabalhava de manhã e ia de passear à tarde, às vezes só ao meio da tarde é que eu conseguia estar despachada. Vida de quem tem negócios é assim, são sacrifícios que temos que fazer por algo maior, mas hoje venho-vos contar tudo sobre esta nova esponja porque foi um trabalho de 2 anos, não só meu, porque tive uma ajuda muito especial. Então se quiseres saber como é que foi este processo, o porquê da esponja ser assim, etc, conhecer a esponja a fundo, já sabes, continua aí a assistir. Bom, e como é que começou este planeamento da esponja, todo o processo? Isto começou na minha cabeça mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2018. Foi na altura que eu estava até aqui a planear o pincel de corte oblíquo, o 203 também, que foi lançado em novembro do mesmo ano. E eu comecei a pensar que seria boa ideia eu lançar uma esponja, porque há muita gente que não gosta de usar pincel para aplicar base. Eu tenho o pincel da marca, que é o 101, que é mega famoso, que eu costumo dizer que quem experimenta fica fã, porque todo o feedback que eu tenho recebido dele é muito bom e até eu às vezes fico surpreendida com o feedback que recebo, mas deixa-me super feliz. E o certo é que há muita gente que prefere aplicar com esponja e há bases que de facto funcionam melhor com esponja do que com pincel. E então, é assim, não é por eu não usar muitas esponjas que eu iria deixar de colocar no mercado, porque a marca é minha, mas a marca é feita a pensar nos meus clientes, porque são eles que vão comprar o produto. Só que havia um problema que era, eu não era utilizadora de esponjas, eu não tinha experiência com esponjas, então como é que eu ia decidir que esponja ideal é que iria colocar no mercado? Até que saiu assim uma ideia. Vou recorrer a uma grande amiga, que é a Cláudia Assunção, que foi a pessoa que esteve também por trás aqui do lançamento da esponja. Eu costumo dizer que foi 70% dela, 30% meu. Ela diz que eu exagero, mas não é, eu já vos vou explicar tudo. Porque ela é uma excelente maquilhadora, eu deixei as redes sociais dela, é maquilhadora e ela é formadora. Então, além dela ter muita experiência com a esponja, porque ela é aquele tipo de pessoa que prefere, de facto, utilizar a esponja para aplicar base, com exceção de peles maduras, em que ela usa, estou aqui a sacar as coisas de lado, que ela usa o 102 para aplicar a base em peles maduras. O 102 é o pincel da Arja Makeup para contorno, blush, iluminador, mas que segundo a Cláudia funciona super bem para bases em peles maduras, mas nos outros tipos de peles ela prefere mesmo esponja. Sendo ela uma pessoa que é daquelas pessoas que prefere esponja e que ainda por cima dá formações, ou seja, que está constantemente a ter contacto com pessoas, a ter também feedback de outras pessoas e a ter ali muitas esponjas para experimentar, quer das que ela compra, quer das que as formandas dela levam para as formações, ela era a melhor pessoa para me ajudar a decidir qual a esponja colocar no mercado. Então eu falei com ela, ela foi logo muito prestativa e disse, ok, eu vou-te ajudar com isso. Começa então o processo de contactar vários fornecedores e ver amostras das esponjas que tinham para testar o material. E comecei logo a pensar no formato. Na altura que eu pensei neste formato, eu garanto-vos que não havia assim esponjas com este formato como há agora. Vocês agora arranjam outras deste género, mas na altura não havia. Eu lembro-me que recebi uma amostra de uma esponja de um fornecedor e o que eu fiz foi, peguei com a tesoura e cortei mesmo isto assim para ver se era possível. Corta assim, porque até uma das amostras que eu recebi era com o formato da Real Techniques e eu não queria estar a fazer propriamente uma cópia de outra esponja. E vi que dava e então pedi-lhe depois então para me enviar com este formato. Então o que é que foi? Que recebemos imensas esponjas diferentes, eu enviava à Cláudia, eu pedia sempre 2 ou 3 esponjas de cada, enviava à Cláudia, ela testava e depois todos os testes, isto é uma coisa que demora. Porquê? Porque não é só pegar ali na esponja e ver se é fofinha, é preciso ver se a esponja ao longo do tempo, se ela sofre alterações, se ela é resistente às lavagens ou se é muito frágil, se ela é fácil de lavar, se não é, a cor, etc. E vou-vos mostrar, isto são só algumas das amostras, algumas, porque outras já se foram, mas pronto, algumas das amostras que eu recebi. Foram estas todas. E então foi assim 2 anos a testar esponjas, a ver também depois o nível de quantidades, as empresas quantas quantidades podiam, essas situações todas muito chatas. Essas partes aí chatas de arranjar os fornecedores e de pedir as amostras, fui eu que fiz, foi trabalho meu, claro. A Cláudia foi a pessoa que teve mesmo a testar a esponja e a dar-me o feedback sobre a esponja em si. No momento em que encontramos de facto aquele material que nós queríamos, eu então depois tive que pedir a amostra com a cor que eu
queria e com o corte que eu queria, para testar, para ver como é que estava, etc. E só depois aí decidir-se avançar. E isto tudo, o tempo passa, e quando se vai ver passaram 2 anos, mas finalmente está aqui a esponja, que era para ter sido lançada no primeiro trimestre deste ano, mas por causa do Covid atrasou imenso. Isto veio aqui a revelar já quase que lancei no último trimestre. Felizmente não chegou ao último trimestre. E na altura, como eu vos disse, eu não via assim esponjas assim com este formato, pelo menos que fossem conhecidas. A maioria que tinha o corte era um corte muito profundo, havia outros com cortes em baixo, mas lá está, o mercado está sempre em mutação e agora há mais com este corte, mas não faz mal. A minha é maravilhosa, é super macia e é melhor que elas todas, porque é minha. E então, pronto, finalmente está aqui a nossa Marshmallow Blender, que já está à venda no site da marca desde dia 31, desde a meia-noite dia 31, está a ser um sucesso de vendas e se continuar o ritmo assim não duram nem uma semana. E então como é que vocês podem utilizar a esponja? Vocês podem utilizar esta parte aqui, que é assim mais larga, ela é muito molezinha, ela é bastante maleável, ela é bastante grande, estão a ver o tamanho da minha mão, mas ela é bastante maleável. Vocês podem usar aqui esta parte de trás para aplicar a base. Depois podem usar esta parte aqui mais reta, por exemplo, para esbater o corretor. Esta parte aqui de trás podem usá-la para aplicar pó de fixador. Podem também usar aqui a parte de trás para esbater o contorno cremoso. E isso aí funciona muito fixe. Agora é assim, vocês vão me perguntar o que é que eu prefiro, esponja ou pincel, não é? Esponja ou pincel? É assim, eu sou franca, eu continuo a preferir pincel porque acho que o pincel dá uma maior cobertura do que a esponja. Mas há outras pessoas que acham que a esponja dá maior cobertura que o pincel. Por isso, isto acaba a ser por muito gosto pessoal. Quem esteja a começar, olhem, comprem um de cada. Comprem um pincel e comprem a esponja. Sim, mas é assim, eu gosto mais da esponja do que pincel para o corretor e também para o contorno. Gostei muito mais porque eu não usava muito assim... contornos cremosos, só usava em pó e tenho agora começado a usar mais cremosos com a esponja, apesar de eu ter a pele oleosa, porque depois uso um bocadinho fixador e fica muito fixe. E então gosto muito para os contornos e principalmente também para o corretor. Para a base, sim, uso, claro, tinha que usar, não é? Para experimentar como é que é. Quando eu quero mais cobertura, continuo a preferir o pincel 101, acho que me dá uma maior cobertura, mas a esponja é bastante prática e tem vantagem de que se lava muito rápido e não temos necessidade de estar à espera que seque, como é o caso do pincel. E então às vezes quando tenho os pincéis muito sujos, porque a esponja é só chegar ali, meto um bocadinho de óleo de banho e lavo super rápido e está pronto a usar, então acaba por ser mais prática nesse sentido. Eu espero então que vocês tenham gostado desta novidade. Digam-me aí em baixo quem é que já comprou. Já sabem, já está à venda no site da marca, link em baixo. Muito obrigada por assistir, beijo enorme e vemos no próximo vídeo.